Olá, eu sou Vitor Paradella, coordenador do mestrado acadêmico em administração da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFJF, e eu quero aqui apresentar algumas informações importantes sobre o nosso mestrado. Eu espero, com isso, esclarecer alguns aspectos que muitas pessoas que pensam em cursar um mestrado talvez não conheçam a respeito dos mestrados em geral e especialmente do nosso mestrado. Um dos equívocos que muitas pessoas têm é achar que o mestrado só é cabível para quem quer ser professor ou pesquisador. Não, na verdade, o mestrado ele forma de uma maneira mais profunda, dando oportunidade de buscar um respaldo, uma fundamentação teórica maior e desenvolver a capacidade crítica de pesquisa. E isso não é algo que se torna importante apenas para quem vai seguir carreira acadêmica. Além dos professores, dos pesquisadores, gestores que querem realmente se qualificar para uma gestão em alto nível, que querem dar à sua carreira um patamar mais elevado, também podem se candidatar e podem cursar. Por quê? Porque o mestrado ele traz uma reflexão que dá condições a que a pessoa tenha uma visão mais crítica, mais profunda da realidade no qual está inserido nas organizações, de modo que possa enfrentar melhor os desafios que as organizações precisam superar no contexto tão complexo como o atual. Um bom gestor, uma boa gestora hoje, precisa saber pesquisar, sim, não necessariamente pesquisa acadêmica, mas precisa saber compreender em profundidade os problemas internos e externos das organizações. Então, se você não quer seguir carreira acadêmica, sua carreira você quer organizacional na área pública, privada ou terceiro setor, você também pode se beneficiar de fazer o mestrado. E algumas características importantes do nosso mestrado são: primeiro, as aulas são presenciais. Neste momento que eu estou gravando o vídeo, em função da pandemia da Covid, nós estamos excepcionalmente com aulas online, mas as aulas são presenciais, então você tem que morar em Juiz de Fora ou próximo para poder ser nosso aluno ou aluna. As aulas são diurnas, temos disciplinas que acontecem de manhã e outras que acontecem à tarde. E exige uma grande dedicação de tempo. O ideal é que você se concentre totalmente no mestrado. Quantas disciplinas você fará por bimestre? Cerca de 3, ou seja, 2 manhãs, uma tarde, 2 tardes, uma manhã. Mais o volume de leitura, ele é um volume de leitura bem considerável. Há trabalhos, há leituras, então não pode pensar que o tempo requerido é apenas o tempo das aulas. O ideal, como eu falei, é que você dedique horário integral. E é um curso gratuito. Não há nenhum tipo de mensalidade que você tenha que pagar. Nós temos um programa de bolsas, mas isso é algo incerto. Nós não temos como garantir bolsas a ninguém, porque depende da alocação de verbas pelo Ministério da Educação. E aí, em se alocando, aquelas pessoas que não tenham outra fonte de renda, não podem estar trabalhando, não podem estar com fonte de renda, podem concorrer à bolsa e o critério é de acordo com a pontuação obtida na análise curricular no momento do ingresso. Bom, outra coisa importante é que pessoas de qualquer área podem ingressar no mestrado. A administração é uma ciência multidisciplinar e não requer formação prévia nem em administração ou em ciências afins. Pessoas das mais diversas áreas, desde que tenham um curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação brasileiro ou que tenham seu diploma convalidado aqui no Brasil, podem concorrer a processo seletivo. Porque, na verdade, todos precisam ter o desenvolvimento como gestores. Não importa a sua formação, você pode ser um gestor à medida que você faz carreira numa organização. Então, qualquer área te capacita a concorrer no processo seletivo. E, para isso, a primeira etapa é fazer o teste da ANPAD, Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração. Esse é um teste que ele é aplicado algumas vezes por ano, tendo que são 3 edições, sendo que são 4,
e ele tem validade de 2 anos. Então, nesta seleção agora, para a turma de 2022, são aceitas os resultados das provas realizadas desde outubro de 2019 até a última, que será agora em setembro deste ano. Então, se você quer concorrer ao mestrado e você ainda não fez o teste ANPAD, está em tempo. Você pode fazer a edição de setembro. O teste ANPAD exige, no nosso programa, esses são os mínimos. Na prova de português, você precisa fazer pelo menos 250 pontos, a mesma pontuação da de inglês, e não pode zerar as demais provas. Esse teste somente é dispensado para alunos que são estrangeiros. Aí não há a exigência de teste ANPAD. Os demais alunos, demais candidatos, têm que fazer o teste da ANPAD. E aí é importante que vocês fiquem de olho no prazo para que não percam a última edição que pode ser utilizada. Caso você já tenha feito as edições anteriores, ótimo, desde outubro de 2019. Caso não, você pode ingressar nesse endereço aqui e você faz a sua inscrição até o dia 8 de setembro. Não perca. E, ao fazer a inscrição, você terá acesso a provas anteriores, sendo importante destacar o seguinte: o teste ele não mede conhecimentos específicos na área de administração, porque, como já expliquei, pessoas das mais diferentes formações podem concorrer. Então, não são raciocínio lógico quantitativo, a parte de português, de inglês, são outras provas, vocês verão lá quando se inscreverem, mas não mede conhecimentos específicos, tá? de administração. Depois de fazer o teste ANPAD e obter, então, a pontuação mínima exigida, você deverá escolher a linha de pesquisa e o orientador ou orientadora, para quem você vai se candidatar. A linha de pesquisa, nós temos duas, então. A primeira linha, que chama-se Gestão, Tecnologias e Processos Organizacionais, é uma linha mais gerencial, como está aqui no slide, busca estudar métodos e técnicas para o aprimoramento da gestão organizacional. A linha 2, chamada Indivíduo, Organizações e Sociedade, tem uma abordagem mais crítica, estuda os dilemas e as contradições dos mundos das organizações. A descrição mais detalhada, isso aqui eu falei de modo muito resumido. A descrição mais detalhada das linhas vocês vão encontrar no edital, onde também encontrarão ali quem são os docentes e as docentes que estão ofertando vagas, porque a seleção é por docente. Então, além de escolher qual linha você se identifica mais, você deverá escolher um professor ou uma professora com o qual se identifica mais também, tendo em vista os interesses de pesquisa desse professor ou dessa professora. Então, no edital, tem lá o nome de cada um, de cada uma, e tem lá um resumo de área de interesse. Não pode se inscrever para mais de uma pessoa, nem para mais de uma linha. Tem que escolher uma linha e, dentro dessa linha, qual docente que será, então, o seu orientador ou orientadora, caso você seja aprovado. E aí, você deverá submeter uma proposta preliminar de dissertação, um anteprojeto de pesquisa. No edital, estão ali explicados quais são os itens básicos, quais são as características básicas desse projeto. Então, deve ficar bem atentos para que possam cumprir aquilo que se exige ali. Não é permitido aos docentes do programa que tenham atendimento prévio para ajudar a fazer o projeto. Isso deve ser algo que é feito por você mesmo e que você, além de apresentar por escrito, você deverá depois defender oralmente numa entrevista online, que será realizada, então, com a pessoa a quem você se candidatou, orientador ou orientadora, e mais 2 professores. E aí, tendo feito essas escolhas e tendo seu projeto de pesquisa e tendo teste ANPAD com resultado adequado, você pode se inscrever até o dia 29 de outubro nesse site que está aqui. Não deixe para o último dia, porque podem acontecer problemas, você pode ter um problema pessoal, sua internet, ou mesmo o site pode ficar fora do ar, e não há como a gente prorrogar. Não há assim, mas foi por
5 minutos que eu perdi, não. Então, não deixe para o último dia para fazer a sua inscrição. No ato da inscrição, você terá que indicar, então, anexar os documentos que estão lá no edital, anexar o seu projeto de pesquisa, e você deverá também indicar a linha, o orientador e qual vaga você vai concorrer. Nós temos 3 grupos de vagas. Chamada ampla concorrência é aquele grupo que todas as pessoas podem concorrer, qualquer pessoa concorre. O grupo de cotas, nós temos esses 6 grupos de cotistas que, numa política de ação afirmativa adotada pela nossa universidade, nós reservamos vagas específicas para esses cotistas. Apenas se elas não forem supridas, é que elas podem ser remanejadas para a ampla concorrência. Então, se você se enquadra num desses grupos que estão aqui no slide e que estão melhor explicados no edital, você pode concorrer a uma vaga como cotista. E ainda tem um terceiro grupo, que é o grupo de pessoas estrangeiras. Agora, você tem que escolher um só desses grupos, você não pode se inscrever nos 3, tem que se escolher em um desses grupos só aqui, ok? E aí, como é que se dá a seleção? Primeira etapa, eu já falei, o teste ANPAD. Essa etapa é apenas eliminatória. Se você passar com o mínimo necessário, 250 em inglês, 250 em português, e o mínimo de pontos nas outras provas, ou se você gabaritar o teste, tanto faz. Não haverá pontuação futura. É só aprovado ou não aprovado. Os candidatos não aprovados nessa etapa eliminatória passarão pela análise do projeto de pesquisa. Então, a banca primeiro vai ler, examinar o seu projeto, verificando a consistência dele de acordo com os critérios que estão expostos no edital. Você tem que alcançar pelo menos 70% da pontuação nessa etapa para você passar a etapa seguinte. Quem tiver menos de 70% da pontuação está automaticamente eliminado dessa seleção. E essa etapa, ao contrário do teste ANPAD, além de ser eliminatória, mínimo 70%, é também classificatória. Então, a sua pontuação vai somar para o resultado final. Depois, tem uma entrevista, onde, diante da banca, que, como eu falei, é a pessoa a quem você se candidatou como orientador ou orientadora, e mais 2 professores, que vão fazer perguntas sobre o projeto, você vai explicar melhor a sua intenção de pesquisa. Também eliminatória e classificatória, mínimo para aprovação 70% dos pontos válidos e conta para a classificação final. E aí tem a análise curricular. O que é visto no currículo? Está escrito lá no edital. Veja no edital aquilo que é exigido, aquilo que é pontuado, melhor dizendo, e não há pontuação mínima. A análise curricular ela é apenas classificatória. Então, independente da pontuação obtida, você não será eliminado, mas quanto maior a sua pontuação, mais você terá chance de ser selecionado dentro das vagas existentes. A análise curricular, ela exige que você faça o currículo Lattes. Então, vá lá no site do CNPq, busque lá currículo Lattes, e você, então, deverá anexar esse currículo para poder participar da seleção no mestrado, exceto os alunos, os candidatos estrangeiros. Outras informações, então, sobre o que pontua e como é que é o currículo, estão no edital. E, se você quiser qualquer outra informação, além, é claro, do edital, que está disponível lá, e tem tudo que eu falei aqui e outras informações detalhadas, nós temos um e-mail que fica à disposição de vocês. A universidade está funcionando em sistema de trabalho remoto, chamado home office, então não adianta se dirigir à nossa faculdade nem telefonar para lá. Mas esse e-mail ele é constantemente aberto, então vocês podem mandar mensagens, caso tenham dúvidas, para poder, então, dirimir essas dúvidas. Mas nós nos colocamos, então, à disposição para qualquer outra informação e esperamos, então, que vocês possam se candidatar, se interessar, porque eu posso asseverar que é uma decisão que traz realmente muitos ganhos ao nosso crescimento pessoal, acadêmico e profissional. Lembrando, então, que as inscrições vão fechar no dia 29 de outubro e as nossas aulas começam para os novos selecionados no próximo ano, tá bom?
Então, obrigado por sua atenção e um abraço a todos e a todas.